tenho falado aqui da campanha, mas já vamos direto para a mensagem de hoje. Deixa eu só perguntar, faltou alguém receber o pedido de hoje? Alguém que não pegou por acaso? Aquele papelzinho? Todos pegaram? Se você não fez, depois você pode fazer, escreva e você vai entregar para a oração depois, tá bom? Primeiro você vai orar, depois você entrega. Mas vamos para a mensagem de hoje. Eu quero falar rapidinho, a continuação da nossa mensagem de quarta-feira. Quarta-feira nós tivemos o único culto aqui pela manhã, né? E foi uma mensagem tremenda. E a mensagem de hoje é uma continuação. Vamos lá, Provérbios capítulo 22, versículo 3. Abra sua Bíblia lá, por gentileza. Provérbios 22, 3. E como é que você passou o Natal? Foi bem? Sim ou não? Hã? Quem comeu bastante? Deixa eu ver. Misericórdia. Foi bem lá com a família, tudo na paz? Amém. Que Deus abençoe. Quem não foi muito bem, que Deus abençoe também, né? Alguém foi viajar? Pegou a estrada aí? Foi? Foi viajar? Quem recebeu família em casa também? Receberam? Recebeu, né? Graças a Deus por isso, é benção. Vamos lá então, Provérbios 22, 3. Em nome de Jesus. O que nós falávamos aqui? Antes da gente ler o versículo de hoje, deixa eu dar uma revisada rapidinho na mensagem de quarta-feira, que muita gente não pôde estar aqui, trabalhou, né? Outros trabalharam normalmente, como nós só tivemos o culto de manhã, muita gente não pôde estar. Nós falávamos aqui sobre Hebreus capítulo 11, rapidinho, só vou falar aqui e a gente já entra no versículo de hoje. A Bíblia diz lá em Hebreus 11 que Noé, divinamente avisado, construiu uma arca para a salvação da sua família. Lembra disso? Ou seja, Noé recebeu um aviso de quem? De Deus. E eu dizia o seguinte, que o evangelho em si, ele é um grande aviso. Por quê, pastor? Porque Deus, ele é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Deus não quer que ninguém seja pego de surpresa. Quando uma pessoa avisa, é porque ela não quer ver o mal, ela não quer ver o prejuízo. E Deus, ele sempre vai avisar. Só que qual é o problema? O problema é se a pessoa vai dar ou não crédito ao aviso de Deus. Se nós vamos dar ou não crédito, valor, atenção ao que Deus está avisando. Porque já dizia o ditado, quem avisa, amigo é. E não tem melhor amigo do que quem? Do que Deus. Quando Noé ouviu aquele aviso, ele mostrou que ele creu construindo a arca. Eu explicava, quarta-feira é o dia da família, né? Da nossa oração de joelhos aqui. Hoje a gente não vai construir uma arca de madeira. Hoje nós vamos construir uma arca de oração, de joelhos dobrados, para a nossa salvação e de toda a nossa casa. Se nós dermos crédito ao quê? Ao aviso de Deus. Aí nós falamos um exemplo muito forte aqui, que aconteceu lá no Egito, quando Deus estava enviando as pragas. Irmão, Deus é tão maravilhoso, nosso Deus é tão misericordioso. Por quê? Lá no Egito, toda vez que Deus ia mandar praga, Deus fazia diferença entre a terra do povo de Israel e a terra do Egito. Na terra do povo de Israel não chegava a praga, não acontecia nada. Só acontecia na terra do Egito, do povo do Egito. Só que mesmo assim, mesmo Deus não preservando o povo de Israel, se você vai ver aqui que Deus ainda avisa o povo do Egito que a praga ia vir. Qual seria essa praga? A praga da saraiva, nós falamos aqui. Isso está lá em Êxodo, se eu não me engano, eu não lembro se eu marquei, Êxodo capítulo 9. A Bíblia fala que Deus diz, olha, amanhã eu vou enviar a praga da saraiva. O que era saraiva? Pedras caindo do céu. Mas não era essas pedrinhas de hoje não. Era pedra mesmo, chuva de pedra com fogo. E Deus falou assim, olha, todo gado que tiver no campo, animais, homens, servos, se tiver no campo vai morrer. E o que Deus fala para os servos de Faraó, hein? Deus fala para os servos de Faraó, vão lá e recolham o gado de vocês. Quem estava quarta-feira, quem lembra disso? Lembra? Recolhe o gado de vocês, porque eu vou enviar a saraiva para que eles não morram. E é bonito o que fala, eu vou voltar rapidinho aqui, pode segurar aí onde você deixou aberta a sua Bíblia, Provérbios 22, 3. Só coloca ali para mim, fazendo favor, Êxodo capítulo 9, versículo
19, rapidinho. Olha, escuta isso. Agora, pois, envia e recolhe o teu gado, e tudo que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo, e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles. O que vai acontecer? Morrerão, é óbvio, né? Olha o versículo 20 agora. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos, o seu gado, para onde? Para casa. Então você vê que até entre os servos de Faraó teve aqueles que ouviram o aviso e o quê? E temeram, e deram crédito, e guardaram o seu gado, recolheram o seu gado, os seus servos. Só que olha o versículo 21, isso aqui é forte, Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor aonde? Ao seu coração, deixou os seus servos, o seu gado aonde? No campo. Meu Deus, mas como? Se já foi avisado, por que uma pessoa ainda assim deixaria no campo o seu gado na época, bem, né? Os bens que eles tinham, ou até os seus servos no campo, já tendo recebido o que de Deus? O aviso. Por que uma pessoa faz isso, pastor? Pelo mesmo motivo que faz hoje, por não dar crédito, por não temer o aviso de quem? De Deus. Deus já avisa para que não haja o prejuízo, Deus já avisa para que não haja o sofrimento, mas muitas vezes nós não estamos aplicando a palavra do Senhor aonde? Ao coração. Eu acho que foi a Bíblia NVT, coloca para mim a Bíblia NVT, que a gente leu aqui quarta-feira, rapidinho, deixa eu ver se vai mudar ali, mas aqueles que não deram atenção, não é, foi a Bíblia King James, não é bem dar atenção, levar a sério, isso aqui, aqueles porém que não levaram a sério a palavra do Senhor, deixaram ficar no campo os seus servos e os seus rebanhos. Quer dizer, eu não posso deixar, isso aqui é simbólico, recolha em casa, aqui é a casa do Senhor, e nós temos que levar a sério, e recolher. Eu falava quarta-feira, nossa família, a casa do Senhor, porque a saraiva vai vir. Eu dizia que o Natal para a gente lembrar de que aquele que falou que viria, que nasceria, veio, nasceu, foi avisado. Depois ele avisou que morreria, ele morreu. E agora ele tem avisado que vai o quê? Voltar. Ele vai voltar. E você acha que se o primeiro aviso se cumpriu, o segundo também, o terceiro não vai se cumprir? Vai. Mas nós somos como os servos de Faraó, nós não estamos levando o quê? A sério, o aviso de Deus, a palavra do Senhor. Bom, isso aqui eu falei quarta-feira, agora o versículo de hoje eu pedi para você deixar aberto, Provérbios 22, 3, quem achou aí diga amém. Vamos lá, Provérbios 22, 3, deixa eu ler junto com você aqui também. Diz assim, Provérbios 22, 3. O avisado vê o mal e faz o quê? Esconde-se, né? Mas os simples passam e sofrem o quê? Sofrem a pena. Então o que é o avisado hoje? Quem que é o avisado, pastor? O avisado é todo aquele que tem o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, nós estamos recebendo aviso de Deus. Se nós formos avisados, a gente vai conseguir identificar o mal e se esconder. Se esconder não é fugir aqui não, tá? Se esconder é se proteger, é se guardar. Até entre os servos de Faraó tiveram aqueles que deram crédito, levaram a sério o aviso de Deus. Todo mundo foi avisado. Eu falo que hoje a palavra está aí, sendo pregada. Não só na igreja, fora da igreja, na internet, no celular, na televisão. O aviso está aí para todo mundo. Mas o avisado não é só aquele que ouve o aviso, é aquele que leva o aviso a sério. Quem que é o simples? O simples é esse aqui, o avisado vê o mal e se esconde aqui, como eu falei, no sentido de se guardar, se proteger, né? Mas o simples, o que o simples faz? Ele passa e faz o quê? E sofre a pena. Irmão, nós estamos avisados, sabe, tem coisas que você sabe que não é mais para você, você já está mais do que avisado a respeito da bebida, mas tem gente que ainda continua agindo como simples, ainda vai e força o limite, ou como eu dizia quarta-feira, paga para ver. Já ouviu essa expressão? Não é bem assim, mas não é tudo isso. Final de ano então nem se fala.
A pessoa já está avisada. Quantas vezes a bebida trouxe prejuízo? Quantas vezes a bebida trouxe problema para dentro de casa? Já está o que? Mais do que avisado. Mas ainda deixa o boi no campo. Tipo assim, vou pagar para ver. Eu acho que não é tudo isso também não. Vamos dizer assim, as pedras não vão ser tão grandes assim. Não faz isso, meu irmão. Você vai pagar para ver? Tem gente que já está avisada em relação ao adultério. Sabe que uma conversinha de celular pode levar a uma coisa muito séria. Pode levar à destruição de um casamento, de uma família. Mas ainda age como simples. Quer pagar para ver. Não, eu sei até onde eu posso ir. Não, eu sei até onde, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Eu sei, estou aqui na beira do precipício, mas eu sei me equilibrar. Não faz isso. Se você já é avisado, por que você vai ficar na beira do precipício se equilibrando? Não, mas aí eu tomo um golinho, 2, eu não posso ficar bêbado. Você está ali arriscando. Uma coisa que não precisava, o quê? Arriscar. É como os servos de Faraó. Eu vou deixar o boi lá no campo. Ah, mas vai que... Pode ser que caia uma pedra de um lado, do outro, mas não vai atingir o meu boi. Não, irmão, não conta com essa sorte. Essa sorte é maligna. É brincar com coisa séria. Sabe? Se eu sou avisado em relação a certas coisas, eu tenho que começar a levar a sério. Eu preciso aprender a aplicar ao meu coração a palavra. Lembra que nós lemos lá? Quem dos servos de Faraó aplicou a palavra ao seu coração, fez o que com o seu gado? Recolheu. Opa, não vou brincar com isso não. Deus já avisou. Diga glória a Deus. Para que eu vou agir como um simples, se eu já fui avisado? Se eu já recebi o aviso de quem? De Deus. Não, irmão, não vai. Nós somos final de ano, sempre vai ter aquela tentação do diabo, aquela coisinha que vai chegar um parente, um ente querido, você que está se firmando na fé, você que já tomou uma decisão na tua vida, eu não vou mais, sabe, me envolver com isso, não vou mais beber, não vou mais entrar nessa. Aí sempre vai vir um para dizer assim, não, mas não tem nada a ver não. Sempre vai vir um e vai dizer, ah, mas não é bem assim não. Você acha que vai cair pedra do céu? E aí você é levado na conversa de alguém e acaba deixando o seu gado no campo, ao invés de escondê-lo, de recolhê-lo, ao invés de agir como um avisado. Quem está entendendo, diga amém. Está entendendo a comparação, sim ou não? Então não faz isso. Seja o avisado, porque o avisado, quando ele vê o mal, ele se esconde. Os avisados lá, que aplicaram a palavra no seu coração, mesmo sendo servos de Faraó, hein? Deus é tão misericordioso que ele estava avisando até os próprios egípcios. Olha como Deus é misericordioso, diga glória a Deus. Mas tem gente que ainda testa, tem gente que ainda paga para ver. Você já está avisado, tem coisa que não dá certo, meu irmão. Quantas vezes nós já fomos avisados de coisas que a gente sabe que não funciona e ainda assim a gente paga para ver ou age como simples, né? Passa e sofre a pena. Não faz isso. Vamos lá rapidinho, para Provérbios capítulo 23, versículo 12. Vamos lá, está pertinho aí. Você está no capítulo 22, é só virar a folha aí. Capítulo 23, versículo 12. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus. Seja avisado, meu irmão. Seja aquele que recolhe o seu gado, que recolhe os seus servos, né? Não queira pagar para ver. Olha o que diz aí Provérbios 23, 12. Provérbios 23, 12. Ele diz, aplica a disciplina ao teu coração, e os teus ouvidos as palavras do quê? Do conhecimento. Faz um sentido com o que foi falado a respeito daqueles servos de Faraó. Eles aplicaram a palavra do Senhor ao quê? Ao coração. O que é aplicar? É levar a sério, como falam naquela outra tradução, né? Então aplica a palavra do Senhor ao seu coração. Ele fala mais, e os teus ouvidos as palavras do quê? Do conhecimento. Sejam avisados. Sabe, não deixa o seu gado espalhado para contar com a sorte. Fala, não, eu vou recolher. Eu vou guardar, eu vou me proteger, eu não vou brincar, contar com a sorte, não, eu vou aplicar disciplina ao meu coração. Vamos lá rapidinho aí, tudo em Provérbios, tá? Você está no capítulo 23,
Vamos lá, no capítulo 1 agora. Capítulo 1, no versículo 23. Provérbios ainda, tá? Tá tudo aí pertinho. Capítulo 1, versículo 23. Ele diz: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. 24. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse o quê? Atenção. 25. Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. 26. Também me rirei na vossa perdição, e zombarei vindo o vosso temor. 27. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, e sobrevindo aperto e angústia. 28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Olha que coisa, aqui Deus fala ao contrário do que ele diz em outra parte, onde ele diz: eu amo os que me amam, mas os que de madrugada me buscam, me acharão. Deus está falando o contrário. Por que Deus está falando o contrário? Deus está dizendo assim, porque eu avisei, eu falei, mas não houve quem me desse o quê? Atenção. Aí quando vier, Deus está dizendo, quando vier a assolação, quando vier a perdição, quando vier o aperto e a angústia, a mim me clamarão e eu não o quê? Eu não vou responder. Por quê? Porque eu já tinha o quê? Fala assim, avisado. Exato. Vai me buscar, oh Deus, a saraiva, mas eu avisei para você já recolher o seu gado do quê? Do campo. Como nós falávamos aqui quarta-feira sobre Mateus 25, né, as 10 virgens, que a Bíblia fala que todas elas estavam avisadas que o noivo ia chegar, mas nem todas se prepararam. Quando você é avisado, já é para você se preparar. Quando aquelas noivas foram avisadas, a Bíblia diz que 5 sábias, né, se prepararam. Preparação mostra sabedoria, né? E a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se o grito, ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo, aí vem o noivo, sair-lhe ao encontro. E a Bíblia diz assim, e as que estavam o quê? As que estavam preparadas entraram. E aí o que aconteceu? Fechou-se a porta. Meu irmão, presta atenção, toma cuidado. Por quê? Porque muitas delas quiseram se preparar depois que ouviram o grito. Aí vem o noivo. Não, aí já não é hora mais de se preparar. Na hora que ouve-se o grito, já não tem mais o que fazer. Não, tem que se preparar quando ouve o aviso. Não um grito. Aí vem o noivo, aí vem o esposo. Ah, meu Deus, agora vamos nos preparar. Não, aí já não adianta mais. Aí já foi-se. Imagina a hora que começou a chuva da saraiva lá, os que não deram crédito, não levaram a sério a palavra do Senhor, querendo recolher o gado, querendo recolher o que tinha que ter feito antes, já não ia mais dar tempo. Então Deus está falando hoje, Deus está falando agora. Para quê, pastor? Para que nós possamos recolher o nosso gado, para que nós possamos nos esconder, nos guardar, nos proteger. Continua, ele diz aí no versículo 29, porquanto aborreceram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho, e desprezaram toda a minha o quê? Repreensão. Olha como é sério isso, 31. Portanto comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. 32. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Pastor, não entendi isso aqui, rapidinho, coloca ali para mim, esse versículo 32, na Bíblia Viva, acho que é a Bíblia NBV, olha como fala ali, esse versículo 32, vocês morrerão porque se afastaram de mim, tolos, vocês pensavam que tudo estava bem, enquanto caminhavam passo a passo ao quê? A destruição. É aquela pessoa que é o que a Bíblia chama de simples, né? O avisado vê o mal, faz o quê? Se esconde. O simples vai caminhando como se estivesse tudo bem, passa e sofre o quê? O dano, porque está longe de Deus.
Está ali, ó. Vocês morrerão porque se afastaram de mim. Tolos pensavam que estava tudo bem enquanto caminhavam passo a passo para a destruição. Versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará de que maneira, irmãos? Seguramente. E estará descansado do quê? Do temor do mal. Diga glória a Deus. Mas o que me der ouvidos, esse vai habitar seguramente. Deus está dizendo, olha, eu venho avisando, eu venho falando, o que me der ouvidos, vai habitar seguramente, estará descansado do temor do mal. Mas o que não der, vai passar e vai sofrer o dano. Pastor, por que eu estou sofrendo dano? Porque talvez você não está dando ouvido ao aviso de Deus. Como eu falei no início, estamos avisados de tantas coisas, mas às vezes ainda queremos pagar para ver. Mas vamos ver. Mas acho que não é bem assim. Mas não é tão radical desse jeito. Não. Deus já nos avisou, já somos avisados. Temos que aprender a recolher o nosso gado. Para a gente encerrar, volta aí rapidinho para Provérbios 23, 12. Ele vai colocar ali para mim a Bíblia viva. E aí nós já vamos orar já. Provérbios 23, 12. Pega um pouquinho de água para mim lá, Hugo, fazendo favor. Que hoje está frio, né, irmão? Tá ou não tá? Misericórdia. Hoje acho que vai uns 3 copos d'água desse. E olha que esse copo é pequenininho, né? Acho que deve ter uns 100 ml só. Vamos lá. O que diz aí? Provérbios 23, 12 na Bíblia viva. Presta atenção na disciplina que receber, e olha isso, e faça um propósito de corrigir o que for o quê? Necessário. Irmão, e às vezes a gente não faz esse propósito. A disciplina, ela vem para te avisar, para mostrar, olha, está errado. Então Deus está falando, Deus está te avisando, faz um propósito de corrigir o que for necessário. Eu não sei o que é necessário corrigir, mas você sabe. Eu sei na minha vida, mas você sabe na sua vida. Faz um propósito de corrigir o que é necessário esse ano. Amém? Eu não sei o que Deus vem falando, que Deus vem avisando, mas não queira pagar para ver. Mas comigo não vai acontecer. Obrigado, meu querido. Mas comigo não vai acontecer. Mas comigo vai ser diferente. Mas não é bem assim. Não, mas eu sei até onde eu posso ir. Mas eu posso beber um pouquinho. Mas eu não, é só amizade. Não, irmão. Ouve hoje, essa disciplina que você está recebendo, presta atenção na disciplina que receber, e eu creio que essa palavra é uma disciplina para nós, e faz um propósito. Você sabe o que é propósito? Propósito é uma coisa que você coloca, determina tempo, se diz até tal tempo, até tal hora, de hoje em diante. Propósito é assim, daqui para frente, faça um propósito de corrigir o que for o que? Necessário. Isso aqui é forte demais. Eu li na Bíblia Corrigida primeiro, né, que fala, aplica a disciplina ao teu coração. Significa isso. Aplica a disciplina no teu coração e dá ouvidos às palavras de conhecimento. Significa isso. Ouve a disciplina hoje, volta lá na Bíblia viva. Isso. Presta atenção na disciplina que receber e faça o propósito de corrigir o que for necessário. Pastor, eu entendi, Deus falou comigo aqui. Eu entendi, estou prestando atenção naquilo que Deus hoje está me corrigindo, e eu vou fazer um propósito de corrigir o que é necessário. Amém? Cada um sabe aqui, eu só prego, meu irmão. Sou tão simples igual você e preciso tanto da palavra quanto você. Eu sei o que é preciso ser corrigido, o que é necessário ser corrigido da minha vida, e você também sabe na sua. Fala, Deus, eu vou corrigir o que é necessário. Eu não vou agir como simples, eu vou agir como um avisado. Eu não vou deixar o meu gado espalhado, não. Eu vou dar ouvido, eu vou levar a sério a palavra do Senhor, não vou pagar para ver, não. Amém, Jesus? Vamos fazer isso, fique de pé. Eu quero que você faça um propósito de corrigir o que é necessário.